Olá a todos. Nós já falamos aqui, iniciamos já um vídeo sobre a história da sociologia no Brasil. Falamos que ela se divide em três fases e nos detemos na primeira fase, né, que vai de 1880 a 1930. E destacamos o grande nome de Euclides da Cunha, que cobriu como jornalista a Guerra de Canudos. Mas uma segunda fase da sociologia é a fase intermediária, que vai de 1930 a 1940. E uma terceira fase, que vai de 1940 até os dias atuais. Então, são dados históricos, né, da divisão da sociologia nessas três fases. Né? Tem autores que dividem em mais fases, né? Mas vamos ficar com essas três divisões. Né? Uma primeira fase, onde a sociologia não estava instituída ainda como ciência, eram intelectuais de outras áreas que se dedicavam a estudar a sociologia. Uma fase intermediária, quando ela se institucionaliza no Brasil, começa a ser ensinada nas escolas e universidades, né? De 1930 a 1940. E a fase atual, que vai de 1940 até os nossos dias. São essas três fases importantes, né, que podemos dividir, né, o surgimento da sociologia. Já falamos um pouco da primeira fase e vamos falar um pouco de um grande sociólogo, não é, que marca a história da nossa sociedade brasileira, que é o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, ele é um grande crítico do Gilberto Freire. Ele foi um sociólogo brasileiro do século XX. Atualmente é considerado um dos nomes mais importantes da sociologia. De família humilde, ajudou na elaboração das leis e diretrizes e bases da educação. Foi exilado no período da ditadura militar. Era de uma família muito humilde, teve que trabalhar para ajudar a mãe. Teve que ajudar a mãe também trabalhar para pagar os seus estudos. E o seu pensamento está muito ligado à sua origem humilde, sociologicamente falando. Ele nasce em São Paulo no ano de 1920. Ele é paulista. Atuou politicamente também. A mãe trabalhava como faxineira. A patroa dele tornou-se sua madrinha, Léo, ao longo do tempo, e ajudou a pagar os seus estudos também. E tem um pensamento dele muito interessante, né, retirado aqui de uma entrevista de 1994. Ele diz: eu nunca teria sido o sociólogo em que me converti sem o meu passado e a socialização pré e extraescolar que recebi, através de duras lições da vida. Portanto, afirmo que iniciei minha aprendizagem sociológica aos 6 anos, quando precisei ganhar a vida como se fosse um adulto. Então ele experimenta na própria pele os dramas da desigualdade social no Brasil. Por isso que o pensamento dele está muito ligado à sua vida pessoal e familiar. Em sua obra, ele dedicou-se a estudar as relações entre raça e classe social no Brasil, apontando o aspecto da desigualdade social que continha um fator étnico. Sua principal obra foi a tese de livre docência, a inserção do negro na sociedade de classes. O ponto central da obra, que orientou toda a sua pesquisa posterior, é analisar a inserção do negro na sociedade capitalista e como se deu após a abolição da escravatura. Para Florestan Fernandes, não houve uma integração efetiva dos libertos. Apenas adquiriram a condição de livres, mas permaneceram excluídos da sociedade. Então nunca existiu democracia racial no Brasil. Mesmo após a abolição da escravatura, essa lei áurea, essa falsa liberdade, fez com que os negros continuassem na mesma situação de explorados e sem perspectivas de vida. Os negros não foram reintegrados na sociedade, de fato e de direito. Então é esse um dos pontos centrais do pensamento do Florestan Fernandes. Ele se inspira no marxismo
para analisar a realidade do Brasil. Segundo ele, há uma relação entre classe social e a cor. A intersecção entre pobreza e ser negro, isso acontece porque não houve a integração dos negros libertos. Logo, o capitalismo, conforme se articulou no Brasil, é a raiz das desigualdades sociais. E sem a integração real do negro, não é possível estabelecer a democracia em oportunidades de direitos e possibilidades. Ele afirma, Florestan Fernandes, o negro vai ser sempre, enquanto não houver democracia no Brasil, o nosso melhor ponto de referência para determinar que o Brasil não é uma sociedade democrática. Uma democracia deve ser um regime político, econômico, cultural, social, que permita estabelecer igualdade entre todas as raças. Então, para ele a democracia não deve ser uma questão somente de nome, mas deve favorecer e promover os direitos das pessoas, sobretudo dos negros, que marcam fortemente a nossa sociedade brasileira. O pensamento de Florestan Fernandes ilumina o Brasil até hoje, porque tem aumentado com o governo atual os atentados, o desrespeito às pessoas negras. O racismo é muito forte ainda no Brasil. Os negros, na sua maioria, quando se trata das estatísticas de miséria e pobreza, os negros estão lá no topo. Então, que liberdade foi essa? Que lei áurea foi essa? Estamos ainda engatilhando, estamos ainda na fase infantil da democracia brasileira. Precisamos dar muitos passos. Primeiro, a integração do negro e uma democracia de fato e de direito que promova os direitos de todas as pessoas. Então, Florestan Fernandes é um grande nome, um grande homem da história do Brasil, um grande sociólogo, e que até hoje nos aponta caminhos para a superação desta grave chaga social que é a desigualdade racial, econômica e social que existe no Brasil. Um forte abraço, compartilha aí o nosso vídeo e se inscreve no nosso canal.